Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. E eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros. São pessoas que realmente movimentam as riquezas de norte a sul, leste a oeste, que tem que ser tratada com o devido carinho e consideração. O governo federal está em meio a uma negociação difícil. Como evitar uma possível nova greve dos caminhoneiros? Nós vamos falar aqui das dificuldades em resolver esse problema. E nessa terça-feira, a Polícia Federal prendeu suspeitos de terem hackeado o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no caso que ficou amplamente conhecido. Nos últimos dias, outras figuras da política foram alvos de ataques nos telefones. Depois da líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes. Sobre esse caso, nós conversamos também hoje aqui no 15 Minutos. E tem também uma conversa sobre o que o governo Bolsonaro tem feito ou não em relação ao processo de concessão de indenizações para vítimas do regime militar no país. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Agora vai ser para valer, né? Ou cumpre o que promete ou a gente vai parar o país. Você lembra que aconteceu no governo Temer aquela greve de caminhoneiros que parou o país? Desde então, alguns temas vieram à tona. Preço do frete, o valor do combustível. E agora o governo Bolsonaro se vê em meio a uma dificuldade também de negociação que envolve os mesmos temas. O Fernando Martins é editor de República, aqui da Gazeta, e vai explicar pra gente aqui no 15 Minutos. Ô Fernando, a mais nova ideia do governo envolve inclusive uma possibilidade de estimular a troca do diesel pelo gás nos caminhões. Isso foi citado por integrantes do governo. Será que é uma boa essa, Fernando? Olha, para resolver o problema dos caminhoneiros principalmente o problema do governo é a ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros. Eu diria que essa tentativa de estimular não vai resolver muita coisa porque ela não teria um efeito imediato, sim. Para fazer essa troca, assim, os caminhoneiros, teoricamente eles vão ter que fazer uma conversão, né, dos motores a diesel para o motor a gás. Isso custa dinheiro, sim. Eles estão reclamando que falta dinheiro e depois tem um problema que os motores a gás eles têm menos potência, né? Quem às vezes pega um táxi a gás sabe que o carro desenvolve menos velocidade ali, demora mais, então tem toda essa questão. Isso demoraria muito também se começar a sair de fábrica, até é uma questão que depende do mercado, se as fábricas vão ter interesse em colocar isso. Então, se a ideia é tentar evitar uma nova greve, eu imagino que isso não vai surtir muito efeito, que é mais uma dessas promessas que de repente consegue adiar um pouco essa conflagração de uma greve, que volta e meia os caminhoneiros se agitam, mas eu acho que não vai ter um efeito muito imediato, não. O que tem como uma resolução mais imediata, pelo menos que o governo tomou para evitar a greve, inclusive nessa semana, é a história da tabela do frete, né? Que o governo voltou atrás aí na edição da nova tabela por protesto dos caminhoneiros, inclusive ameaças que circularam em WhatsApp e tal, de que haveria essa paralisação. Mas essa tabela mínima do frete também tem alguns complicadores quando a gente fala nesse tema, né, Fernando? Porque, por exemplo, você instituir uma tabela mínima vai contra a linha liberal do ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes, né? Exatamente. Eu acho que o governo aí ele entrou num beco sem saída e os caminhoneiros trancaram esse beco aí, que é justamente por causa disso. O governo tem uma clara linha liberal, você institui um preço mínimo, que na verdade foi o Temer que instituiu, isso é contra uma economia de mercado, né, que é a lei da oferta e da procura, e o governo, na verdade, está sendo obrigado para evitar que haja uma nova greve, uma paralisação. Todo mundo sentiu os efeitos, foram 11, 12 dias em que começou a faltar comida nos supermercados, faltou combustível. O governo, para evitar isso, está adotando uma política que é completamente antiliberal. E se de repente ele liberar o preço novamente o preço do frete, a tendência é que o preço caia. Por quê? Porque a economia do país ainda não está andando direito, o preço tende a cair para baixo, porque, enfim, a economia não movimentando, é menos carga nas estradas, não diminui o número de caminhoneiros, também os caminhoneiros precisam trabalhar, e a tendência é eles começarem a aceitar fretes com valores menores. Então, o governo está numa sinuca de bico. Ele resolve a questão dos caminhoneiros, aí a gente não sabe como ele vai fazer.
ou então ele vai ter que abrir mão, pelo menos nesse aspecto, dessa linha liberal que ele vem adotando. E tem nessa equação toda também o setor produtivo, né? Interessado e pressionando, e um setor que é ligado bastante aí ao governo Bolsonaro. Né? Exatamente, a gente já tem aí uma reclamação até da Confederação Nacional da Agricultura, que representa aí todo o setor rural, o agronegócio, que, lógico, para o produtor rural não é interessante que haja esse tabelamento do frete. Ele quer pagar o preço mais baixo que ele consegue, não aquele preço que o governo determina. Sim. Então há uma pressão sobre o governo para acabar com essa tabela, não só da agricultura, mas também da indústria, do comércio, e a gente sabe que o setor produtivo é uma base de apoio importante para o governo Bolsonaro. Então ele está ali como eu falei, nesse beco sem saída, e talvez quem venha resolver a situação seja o STF. Está previsto um julgamento para setembro, aí, daqui 2 meses, mais ou menos, justamente uma ação que questiona a legalidade do governo instituir esse preço mínimo. Mas o STF pode decidir alguma coisa e, de repente, se decidir contra os interesses dos caminhoneiros, pode haver uma nova greve. Realmente esse é um problema que o Bolsonaro herdou lá do governo Temer, mas é um problema que parece, num primeiro momento, bastante insolúvel. Vamos acompanhar. Fernando, obrigado. Até a próxima. Até mais. Olha, o mais novo caso em Brasília de hackeamento de telefone celular. Dessa vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que agora, inclusive, quer a investigação da Polícia Federal no caso. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Renan Barbosa, nosso repórter da Gazeta em Brasília. Ele que descobriu, logo que aconteceu praticamente esse hackeamento do celular do ministro, que tudo isso havia ocorrido. Ô Renan, vamos começar então contando o que aconteceu efetivamente. Como é que se descobriu que o celular do ministro da Economia, o Paulo Guedes, tinha sido hackeado, hein, Renan? Esse caso é legal porque ajuda até as pessoas a entenderem um pouco, né? Isso é novidade para a gente fazer jornalismo pelo celular, mas agora virou notícia da República. Aconteceu o seguinte, o Telegram avisa quando algum contato seu que você tem salvo na agenda cria uma conta. Eu estava, curiosamente, com o celular aberto, então no momento em que a conta entrou, pulou. Paulo Guedes entrou no Telegram. Eu falei, que estranho, o Paulo Guedes entrando no Telegram no meio dessa história. Puxei assunto assim que continuou. Ao mesmo tempo, eu já mandei um ministro. O senhor entrou no Telegram no WhatsApp. Só que qual que era a dificuldade? Eu estava diante de 3 hipóteses, na verdade. A primeira, o Paulo Guedes realmente entrou no Telegram, o que eu achava improvável, mas tudo bem. A segunda, o Paulo Guedes foi hackeado, como outros casos, e o hacker criou uma conta no Telegram. A terceira hipótese que eu já vi acontecer é quando o Paulo Guedes pode ter abandonado o número, uma outra pessoa assumiu o número e acabou entrando no Telegram. Uhum. Então, eu que não sou uma pessoa que cobre economia todos os dias, a primeira coisa que eu precisava confirmar era se aquele telefone realmente continuava com o Paulo Guedes. Porque se estivesse com outra pessoa, também no WhatsApp eu não tinha como garantir que era o Paulo Guedes. Então eu mandei mensagem para a assessoria de imprensa e para 2 secretários do Ministério que eu conheço. Uhum. Quando os 2 secretários me confirmaram que, não, esse é o número do Paulo Guedes, eu estou falando com ele, eu falo com ele com esse número. Eu falei, de fato, então, eu estou falando com o Paulo Guedes pelo WhatsApp, ele não criou uma conta no Telegram e, ao mesmo tempo, eu estou conversando com o hacker pelo Telegram. E aí eu mandei os prints para o Paulo Guedes e ele falou, caramba, acho que fui hackeado. Bandidos. Ele já descobriu na hora, então, você mais ou menos avisou o ministro Paulo Guedes, então. Exatamente. A gente sabe agora que outras pessoas conversaram com o hacker, embora não tenha, isso tudo é de notícia, eu não tenha visto nenhuma conversa, mas começou a chover perguntas para a assessora. Eu não sei se a assessora estava falando com ele, mas quando eu comecei a falar com ele pelo WhatsApp, ele não sabia. E ele levou um tempo para entender. Tanto é que eu expliquei o que estava acontecendo, mandei os prints da conversa que eu estava tendo com o hacker em nome dele, e eu confesso que é normal que a pessoa demore um pouco. Eu não sou uma pessoa que fala todo dia com o Paulo Guedes. E no meio dessa história toda, pode ter passado pela cabeça dele que talvez eu fosse o hacker tentando enganar. Então, entre 10h36 da noite, que foi o momento em que o Paulo Guedes falso entrou no Telegram, e 11 e pouco da noite, foi esse momento em que eu conversei com o Paulo Guedes
com os secretários, o avisei e confirmei. E aí, finalmente, às 10h26 da noite, às 11h26 da noite, a assessoria de imprensa mandou uma nota para todos os jornalistas dizendo que o celular tinha sido hackeado. Pois é. Bom, e você chamou atenção também aqui nessa matéria que está na Gazeta, Renan, porque o hacker, com o qual você inclusive trocou mensagens ali, foi conversando, ele sabia, por exemplo, o nome de assessoras de imprensa do Ministério. Pois é, exatamente, Márcio. Isso me chamou muito a atenção, né? A gente tem esses prints da conversa que eu tive com o hacker no Instagram na matéria, e essa não era, como eu não cubro economia, não eram duas pessoas, uma delas eu conhecia, mas a outra eu não lembrava de cabeça, eu tive que checar. E aí, de fato, o hacker, no meio da conversa, para tentar se passar pelo Paulo Guedes, fala o nome das duas, inclusive sabe direitinho a função que uma delas, assessora de imprensa, está desempenhando nesse momento, porque tem uma outra assessora de imprensa que está de férias. Então isso me chamou a atenção, porque embora não seja nenhuma informação sigilosa ou secreta, de fato não é qualquer pessoa, nem qualquer pessoa bem informada, nem sequer qualquer jornalista que sabe. Então é alguém que ou é próximo ou se preparou para fazer o trabalho de hackeamento do Paulo Guedes e poder enganar as pessoas um pouquinho melhor, como se fosse ele. Renan, obrigado pela conversa. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Nós precisamos respeitar os anistiados, tá? Nós temos muitos processos ali que foram legais, justos, e nós precisamos respeitar os anistiados. Eu tenho muito medo que nesse bolo as pessoas que receberam, porque mereciam, sejam rotulados de fraude. Mas existem alguns processos ali que a gente vai precisar rever, sim, com certeza. Está iniciando um processo que era prometido já pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Aliás, um tema recorrente das falas dele ainda como deputado federal, que é a crítica a indenizações pagas supostamente de modo errôneo a vítimas do período do regime militar aqui no Brasil. Essas verbas chegaram a ser apelidadas, inclusive, pelo Bolsonaro e apoiadores de Bolsa Ditadura. O Olavo Soares é repórter da Gazeta em Brasília, vai trazer mais detalhes aqui deste assunto no 15 Minutos. Olavo, o que o governo Bolsonaro fez até o momento efetivamente nessa, digamos, luta, contra as indenizações ou contra a Bolsa Ditadura, como ele mesmo classifica, hein, Olavo? Olha, até o momento, de concreto mesmo, não houve muitas ações realizadas. O que aconteceu? Como você mencionou no começo, esse foi um assunto muito caro ao Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro ele é o primeiro presidente do Brasil pós-85 que é abertamente a favor do regime militar. A gente nunca teve no Brasil. A gente teve, inclusive, 3 presidentes seguidos, o FHC, o Lula e a Dilma, que foram afetados pessoalmente pelo regime militar, pela ditadura. Mas o Bolsonaro, o governo até agora não fez tanta coisa assim de concreto. O que aconteceu? Até agora não houve, por exemplo, revisão de bolsas concedidas. O que está acontecendo mais é a negativa de indenizações que estão sendo solicitadas, mas assim, retirada de indenização que já está sendo paga ainda não foi feito. Quais são as duas linhas de ações que o governo Bolsonaro tem adotado, principalmente no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, que é o ministério comandado pela ministra Damares Alves? São 2 ações. Uma é a de revisar, ou melhor dizendo, uma é de negar os pedidos novos. Então o pessoal que está solicitando pedidos, esses pedidos em grande parte estão sendo negados, principalmente as requisições repetidas, de pessoas que tiveram pedidos negados e estão voltando a requerer os pedidos. E a outra via é de investigar, de apurar, de verificar se há alguma irregularidade. Mas até o momento é uma situação que está mais no âmbito do discurso do que realmente da ação. E no Congresso, alguma mobilização contra as indenizações, Olavo? Quando começou essa legislatura, quando os deputados e senadores tomaram posse em fevereiro, houve também um processo similar ao do Executivo. Por quê? Muito discurso no começo de investigar, de apurar, de ir para cima. Uma expressão muito utilizada é a expressão da caixa preta, que eles alegam que não há um controle dessas indenizações pagas, enfim. Porém, a coisa também não evoluiu da ideia. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, no dia da posse dos deputados federais, ela estava coletando assinaturas para a instalação de uma CPI que investigasse a Comissão da Verdade, a suposta parcialidade da Comissão da Verdade. Porém, esse pedido não foi para frente. O senador Stevenson, que é do Rio Grande do Norte, ele também coletou assinaturas para fazer uma CPI mais focada nas indenizações. Cabe destacar que tanto a Carla Zambelli quanto o Stevenson, os dois têm um discurso de que eles não condenam
a priori, pagamento de indenização. Eles não adotam o discurso de que ninguém deveria receber indenização, de que qualquer indenização errada, eles evitam esse tipo de abordagem. O que eles alegam é que as indenizações estão sendo pagas sem muito controle, sem muito critério, sem uma investigação devida sobre quem merece receber, se a pessoa que está recebendo realmente sofreu uma violação e também sobre qual o valor pago, né? Como é que você vai mensurar uma tortura, o valor a ser compensado por alguém que sofreu uma tortura. Então é esse debate que os parlamentares colocaram. Legal, Lavo. Obrigado. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse foi mais um episódio, o 18º do 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sempre lembro que você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo, então não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!